programa de hoje está dedicado à professora Maria da Conceição Tavares, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professora emérita, que está aqui conosco para discutir os novos rumos da economia. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professora, muita gente questiona a questão do uso das reservas no controle cambial. Quer dizer, o Banco Central acumulou um volume muito bom de reservas, 280 bilhões de dólares, há um custo muito alto para carregar essas reservas em comparação dos juros externos com os juros praticados no Brasil, forma um custo elevado, e que acha que isso é uma maneira incorreta de se exercer uma política cambial. O que é que a senhora acha do uso? Isso não é uma política cambial. Não sei quem é que inventou que acumular reservas é uma política cambial. Uai, todos os países emergentes acumularam reservas. E não é política cambial nenhuma. É claro. Nós acumulamos reservas, a China acumulou reservas, toda a América Latina acumulou reservas. É uma política prudencial para uma crise externa. Um seguro contra uma crise. Claro, contra a crise. Por isso é que pela primeira vez, desde o século XIX para cá, nós conseguimos atravessar uma crise internacional sem entrar no buraco. Nós tivemos apenas um resfriado. A pneumonia foi deles. Antes era ao contrário, lembra? Agora, não é uma política cambial. Cada um tem a política cambial. Tem que ter o Banco Central, voltamos aí, tem que ter juro, controle de cambial. A China faz uma política cambial que não tem nada a ver com reservas. Uma coisa é a política cambial, ela ancorou no dólar. Isto é a política cambial chinesa. Outra coisa é reservas. Ela tem, apesar de não gostar de ter dólares, não tem mais remédio, porque ela exporta em dólar. Então ela acumulou 1 trilhão e lá vai fumaça de reservas, que para ela também é uma droga. Eu diria que o custo de carregar reservas chinesas é muito maior para nós. São 2 bilhões, 2 trilhões. Mas do qual talvez 1 trilhão e 800 seja dólar. Agora, já passaram alguns economistas no nosso programa. O problema é assim, já falou que não existe uma receita pronta. O que tem de entender o processo e ver como agir em cima dele. Mas tem que não dizer bobagem, sobretudo. Reservas não são política cambial. Mas passar em economistas aqui é a questão do tamanho da reserva. Alguns economistas dizem que o Brasil não precisaria ter 350 bilhões. Saber do que os economistas dizem. Essa discussão tem sentido. Essa discussão tem sentido, não? Você acha que eu levo a sério a minha classe? Não é problema. Todo mundo diz que tem um custo claro, mas você carrega reservas com uma moeda sobrevalorizada e aplica elas com uma desvalorizada. Mas é possível falar em um tamanho ideal dessa reserva ou essa discussão é inócua? Isso é uma discussão tonta. Que tamanho ideal? Coisa nenhuma. Qual é o tamanho ideal das reservas da China? Você é obrigado a ter reserva. Obrigado. Dada a política americana de liquidez, e dado que as exportações mundiais continuam basicamente em dólar, não tem maneira, se você tiver superávit comercial ou de balanço de pagamentos, você acumula reservas. O que você quer fazer? É compulsório, o processo é compulsório. A não ser que você queira ter déficit de 4,5%, 5,5%. Aí você não acumula. Foi o caso do Fernando Henrique. Só que aí, meu lindo, quando vem uma crise, você toma-lhe uma crise cambial pela cara. O calção está lá embaixo no pé. Exatamente. Agora, professora, a China vive hoje um problema que ela provocou aquelas migrações do campo para as cidades, precisa manter aquele ritmo de emprego local e de exportações. Quer dizer, a gente não olha assim para o problema chinês e não vê muito que outra opção. Não, problema chinês. Estou falando da reserva chinesa. Se misturar tudo vai ser muito ruim. Mas essa mania de misturar tudo é um horror. Vamos decompor analiticamente, senão ninguém entende nada. O problema chinês é de muitas naturezas. Estávamos discutindo as reservas. Eles também têm que acumular ainda em proporção maior que nós, porque não tem remédio. Mas a senhora vê alguma possibilidade de se mexer no yuan, dele mexer na cotação, desatrelar do dólar, ou isso é uma coisa inviável? Ele disse que é inviável, disseram que era inviável, que não estão dispostos a fazer um serviço para os americanos. Quando muito farão valorizações de 2%, 3%, claro, mas nunca isso aí não vão descolar. Meu bem, eles estão colados no dólar desde 1994. Foi a crise mexicana, a partir da qual se desencadearam uma série de crises cambiais e monetárias nos países emergentes. Como eles sofreram a crise, eles resolveram ancorar e fazer uma moeda formal, o renminbi, que converte o yuan. Não é que dolarizaram a economia, é que ancoraram a moeda deles no dólar. E aí, diz que não desancoram. Um dos custos disso, evidentemente, é que eles têm que acumular muito mais reservas que nós. Isso tem uma influência. Aquela política cambial é que tem influência
nas reservas, e não o contrário, está claro? Não é as reservas que têm influência na política cambial, é o contrário. É a política cambial que tem influência nas reservas. Porque lá tudo é monstruoso. A própria dívida, só falando, citou em 700 bilhões o que eles devem para fora. Né? É, Dizer, então, mas é tudo dívida na China privada, né? Dívida tudo é ao monstruoso. setor privado, não é dívida a governo. Professora, Nós também temos dívida do setor privado com o setor privado. A gente já passou mais ou menos sobre isso, mas dizem que o déficit em transações correntes esse ano deve ultrapassar 50 bilhões de reais. Isso preocupa? De dólares. Isso preocupa? Não, este ano não, eu já te disse que a mim o que me preocupou muito mais que o déficit em transações correntes é o que é que provoca isso. E é um crescimento desbragado das importações e um crescimento desbragado da remessa de lucros e juros das empresas multinacionais. Isso é que me preocupa. Então, claro que adianta dizer isso preocupa. Sim, vamos à raiz. Que te preocupa é abstrato, não quer dizer nada. Me preocupa que se tomem medidas para limitar o crescimento desse déficit. Não é que o déficit de 2,5% do PIB preocupa, porque não pode ser financiado. Não, poder ser financiado pode, tanto que está sendo. E ainda sobra, está sendo com creces. Porque você financia o déficit de transações correntes e a conta financeira, isto é, a conta de capital, ainda é maior do que o necessário para isso. Você está entendendo ou não? Sim, claro. É isso aí. Professora, as receitas registradas pelo Brasil na conta de turismo, os gastos feitos aqui por estrangeiros que nos visitam, somaram no período de janeiro a setembro apenas 4,3 bilhões de dólares. Já as nossas despesas, os gastos de brasileiros feitos em viagem ao exterior, somaram 11,5 bilhões. Quer dizer, nossa receita cresceu 12% no período e a despesa aumentou 56%. Nego, vamos ficar em torno do câmbio o tempo inteiro? Ou é. vamos discutir o Brasil do futuro? Exatamente. O governo, que isso aí é tudo câmbio. Vocês só estão me perguntando sobre câmbio. Sobre o câmbio. Vocês não se dão conta, mas é isso que vocês estão me perguntando. É câmbio. É tudo câmbio. Então vamos passar para desenvolvimento? Eu diria, porque senão exatamente. torna Então, a paciência. Claro, mas e tudo isso é porque estamos excessivamente valorizados. Então é baratíssimo ir a qualquer parte do mundo. Claro. Qualquer um. E daí também sai mais barato ir à Argentina ou outro lugar qualquer, ou ao Chile, do que fazer turismo no Brasil. Então, o que a senhora está assinando para a gente É tudo câmbio. É tudo câmbio. E a desindustrialização é o principal perigo dessa É o principal perigo. Exatamente. Esse aqui é o principal perigo. Tá claro, não é o resto das coisas que as pessoas apontam, porque o pessoal vai apontando coisas... Não, o perigo é esse. E é por isso que eu espero que o setor empresarial, brasileiro, nacional pelo menos, apoie a Dilma para tomar medidas. Ela não pode tomar medidas assim no vazio. Mas dado que eles estão protestando o tempo inteiro e sabem que está batendo no calo deles, que eles realmente apoiam. Isso não é um problema de nacionalismo, isso é um problema de interesse, está claro? A senhora usa algumas frases interessantes e atrás disso certamente está toda uma concepção. Numa entrevista que a senhora deu recentemente, a senhora disse que graças a Deus o Pallotti caiu e o Mantega assumiu o Ministério da Fazenda. Claro, o que a senhora quis dizer com isso? Quis dizer que pelo menos passou a ter duas forças, uma moderando a outra, senão ia ficar tudo ortodoxo, a gente não crescia. Já bastava o Banco Central, né? Quer dizer, o Ministério da Fazenda... Quer dizer, mas o Ministério da Fazenda apoiando não crescia. Você viu, 2004, a gente não conseguiu. E foi culpa da dobradinha. Mas como é que eu senhora até vê... falei ao Lula nessa altura, fiquei tão danada que fui falar. Mas aí, graças a Deus, ele caiu. E não há a menor chance de ele entrar na área econômica. Embora possa voltar para o governo. Ah, sim, para o governo ele vai para onde ele quiser, ou para onde a presidenta quiser, mas para a área econômica é que não, tá claro? Professora, Agora, na área econômica, ao contrário de anteriormente, que o Lula é que arbitrava, e havia uma certa contradição entre a Fazenda e o Banco Central, agora, dada a complexidade da situação, é melhor não haver contradição. Quer dizer, é melhor todo mundo remando junto. Se um rema para a direita, outro rema para a esquerda... Trabalhar por música, vamos seguir. É complicado, né? Agora, com grande esperança é que dessa vez a área econômica saia mais homogênea. Alguns analistas acham que, por exemplo, o Fed, na hora de exercer a política monetária, tem uma preocupação maior com a questão do emprego nos Estados Unidos, do crescimento econômico, e que isso falta ao Brasil. O Banco Central do Brasil não transpira. Eu sempre digo que eu preferia ter um Fed, a favor do Brasil. Só que não posso ter porque o FED pode fazer pagar a conta aos outros. A gente, infelizmente, não pode. Então eu entendo que o nosso Banco Central sempre tem que ser um pouco mais conservador que o FED. O que não implica que não leve em conta as duas metas.
crescimento e inflação. E que a taxa de juros e o produto potencial, que aí é que está o erro do modelo do Banco Central, tem um produto potencial, tinha de 3%, não podia crescer acima de 3%, imagina. Essa era a tese. Com esse modelo, evidentemente, Que gera inflação. dá disparate. Que você tenha realmente vários modelos de produto potencial, mas sobretudo que arbitre a taxa de juros em função de manter as duas metas, a de inflação e a do crescimento. Não pode ser só uma meta contra a outra, está claro? Quando você joga uma meta contra a outra, estamos mal. Nós precisamos de crescimento com estabilidade. Não é jogar uma meta contra a outra. Bastou a inflação dar algum sinal de alta, como agora recentemente, o IPCA já fala em alta de juros. Ontem mesmo, essa semana, o Afonso Celso Pastor, que foi presidente do Banco Central, já falou, não, tem que subir os juros, não tem que ser mais de 11. Não sei por quê, porque objetivamente você tem outros mecanismos para controlar a moeda. Você pode aumentar reservas bancárias, os encaixes, é claro, você tem muito segurar o crédito, tem muitas maneiras de segurar a inflação que não seja subir os juros. Mas quando ninguém quer falar mais a mais, dando o câmbio como está. Quer dizer, eles falam em subir os juros, independentemente do que aconteça com o emprego, com o produto e com o câmbio. Ora, juro e câmbio, meu lindo, são uma parelha que joga junto. Não dá para trabalhar. Depois se transforma num mito, né? Só trabalha em torno daquele Exatamente. mito. Né? Isso é típico. Professor, mas a senhora tem... Típico do pastor. Tem hora que sabe. nas intervenções que a gente lê da senhora, as entrevistas... Delfim nunca disse uma barbaridade dessa. Tem hora que eu vejo um pouco assim, um certo pessimismo da senhora em relação a quadros para ocuparem o Banco Central. A senhora fala aqui para os próprios economistas... Bom, tudo é o fim. Os próprios, a senhora fala que os economistas de esquerda, isso é a maioria. Não tem muita vocação monetarista de trabalhar a moeda e tal. A maioria jovem. Nós temos economistas nessa para ocupar o Banco Central? Temos. Temos economistas? Temos, desde logo na Fazenda temos vários. Temos o Coutinho, temos o Beluso, temos uma porção de economistas. Só falta de gente, não é? Não, é decisão política. Não. E só acha que a Dilma vai mexer? Sei, meu bem, não acho nada, não falei com a Dilma. Só é necessário, só é necessário mudar, né? Como é necessário, e ela é uma pessoa racional, ela fará o que for necessário, com a prudência também necessária. Eu estou te dizendo, se não acham nada, chame o Delfim. Não precisa chamar a mim, que aí sim... Resolve o problema. Não resolve nada. Basta falar que eu iria para o Banco Central, já cai o câmbio. O desenvolvimento da América Latina e do Brasil. No próximo bloco, aguarde.